o país precisa assumir como inaceitável atual, do ponto de vista social, né, as atuais carências em saneamento, né? Um país que se pretende desenvolvido, ingressar, né, num estágio de desenvolvimento, exibindo as carências que exibe, é inaceitável, é incompatível, né, com essa pretensão do país, né? E chama muita atenção nessas carências o caráter excludente delas, né? Se nós procurarmos identificar as áreas, né, em que o acesso ao saneamento é mais precário, essas áreas certamente coincidem com as populações mais pobres, né? Existe uma carência muito importante de saneamento nas áreas rurais, existe uma carência muito importante de saneamento nas periferias dos grandes centros, vilas e favelas, cidades menores, né? Então há uma correspondência muito clara entre exclusão do acesso ao saneamento e pobreza, né? E, portanto, o saneamento acaba sendo um vetor de fortalecimento da desigualdade social do país, né? Bom, como superar isso? É claro que a gente acaba entrando em outro bloco, né, do debate. O saneamento ainda não é uma política pública de fato, né, com todos os elementos, né, que caracterizam uma política pública. Ele, no plano federal, engatinha como uma política pública, mas faltam ainda muitos elementos. O próprio planejamento é um deles, a própria capilarização, né, das orientações do plano federal para estados e municípios, né? O financiamento ainda ele tem crescido, mas ele ainda não há uma segurança quanto à estabilidade dele, a própria forma de alocação dos recursos, a própria forma com que os recursos são aplicados, né, no nível local, são questões que ainda exigem aperfeiçoamento, né? Em relação ao financiamento, de fato, tem ocorrido um crescimento, né? Mas a política de saneamento hoje quase que vira sinônimo de investimento, né? De política financeira, e não de política no sentido da política pública, né? Quase que o PAC é o motor, né, do desenvolvimento do saneamento e, portanto, isso distorce. O Plano SAB, ele é um plano para 20 anos, né? E em 20 anos ele não identifica a possibilidade de universalizar todos os componentes do saneamento, né? Mas aproxima-se muito dessa universalização. Então, é possível em 20 anos universalizar o acesso à água nas áreas urbanas, a coleta de resíduos sólidos, avançar bastante na coleta de esgotos, né? Diminuir, né, inundações. Então, para atingir as metas do Plano SAB, a estimativa é a necessidade de 500 bilhões de reais em 20 anos, sendo aproximadamente 300 federais e 200 de fontes não federais, né? Então, esse é o desafio. Isso implicaria um aumento na média anual de investimentos em saneamento e implicaria também em mobilizar recursos estaduais e municipais para isso. Realmente a maneira de fazer essa conta não pode ser pegar o total do recurso necessário nos 20 anos e imaginar que no primeiro ano nós vamos ter 1/20 dele e no último ano 1/20 também. Então, porque vai haver crescimento da demanda e tal, e porque nós temos que ter um período de transição, possivelmente. Então, quer dizer, a minha expectativa é que no início se invista menos do que 1/20 e no final mais do que 1/20. Numa curva de investimento anual crescente, não é? Desde a década de 50, que se descobriu que para colocar dinheiro em água e esgoto de forma razoavelmente sustentável, tinham que ter montado um operador, um prestador de serviço com uma certa competência especializada, precisava ter uma tarifa que sustentasse isso aí e assim por diante. Então, as experiências, quer dizer, a montagem dos primeiros órgãos municipais de água e esgoto já vem com essa visão. E ela é depois ampliada com a história das companhias estaduais de saneamento. Na área de resíduos sólidos, nós estamos na década de 50, no meu entendimento do ponto de vista institucional. São poucos os serviços locais institucionalizados, e em águas pluviais talvez a gente esteja um pouco antes ainda.
Eu acho que o Brasil tem uma visão muito conservadora em termos de financiamento e, sobretudo, de que o próprio serviço tem que financiar o serviço através desse tipo de taxa, né? Eu estou olhando aqui, quer dizer, se você for pensar exemplos de outros países, e eu estou falando aqui de países que têm esses serviços universalizados, como a Alemanha, por exemplo, você tem uma ideia de que alguns serviços podem subvencionar outros serviços, né? Então, você tem uma taxa coletiva para um conjunto de serviços públicos que são geridos pelos municípios, e você tem a oportunidade de criar novos mecanismos de financiamento, né? Então, assim, o que o Montenegro está falando aqui de taxa, por exemplo, da taxa de drenagem, se eu não me engano, só tem um município do Brasil que tem esse tipo de taxa, né? Então, assim, será que a gente não poderia pensar, eu acho que essa é uma questão importante para se pensar, quer dizer, outros mecanismos que sejam um pouco de partilha, né, entre esses serviços, mecanismos ligados à questão de uso do solo, IPTU, etc., mecanismos. Quando você olha os mecanismos do Estatuto da Cidade, né, que existem, e a possibilidade de usar esses mecanismos para investimento em saneamento, né, isso foi uma análise foi feita sobre isso dentro de uma pesquisa lá do Observatório das Metrópoles, você vai ver que é ínfimo, né, o uso de determinados mecanismos de usar mais-valia fundiária, uma série de coisas para o saneamento, para os 4 setores, isso é muito pequeno, né? Então, eu acho que, na questão do financiamento, eu acho que é preciso também ser um pouco mais criativo em termos de mecanismos de financiamento, sobretudo dos serviços que não são divisíveis e que, portanto, não é possível você cobrar tarifa sobre eles, né? Eu acho que tem uma discussão a ser feita que a gente ainda não conseguiu avançar muito nisso. Acho que certamente as fontes são e devem ser múltiplas, né? Quando o Plan SAB foi elaborado, a gente se inspirou muito em um caso de uma cidade em Minas Gerais, né, que se planejou muito bem, tem um serviço autônomo que se planejou muito bem, praticou uma tarifa realista, inferior à da companhia estadual, Uberlândia, tá? E Uberlândia independe de qualquer financiamento externo. Com um modelo tarifário muito bem pensado, consegue, inclusive, fazer expansões necessárias, né, no seu serviço de água e esgoto, implantar tratamento de esgoto. Então, acho que, certamente, né, se uma cidade como essa cria uma autarquia municipal de saneamento, água, esgotos, resíduos e drenagem, ela pode fazer esse investimento cruzado que a Ana mencionou, né? Tarifa de água, investir em resíduo, em drenagem, além de recorrer a taxas, como Montenegro menciona. Então, essa é uma grande aposta do Plan SAB, né? Apostar no fortalecimento da gestão municipal, o que o Plan SAB chama de medidas estruturantes. Isso é uma forma de financiar sem pressionar as fontes tradicionais, né, FGTS, FAT e orçamento, que poderiam e deveriam ser utilizados para fazer compensações, né, ser aplicados em municípios mais pobres, com menor capacidade de gestão, etc. Eu acho que esse é o raciocínio do Montenegro, quando ele fala no percentual crescente, né, do uso do recurso do Plan SAB. Esse percentual crescente, ele vai ocorrer na medida em que a gestão seja aperfeiçoada. Ela é muito rudimentar ainda, a gestão do saneamento no Brasil, né? Antes de 2006, antes do PAC, né, o comprometido maior foi em 2006, 2,45 bilhões, e o desembolsado 1,43. Só está equivocado no de hoje, né? 2012 já alcança, isso só a AGU, né? Só a AGU. No 2012 nós já alcançamos cerca de quase 17 bi em comprometido e desembolsado 6 mais 3, quase 10. Em 2013 nós estamos com 10,51 bi comprometido, mais 6,52, dá 17 de novo, né? Parece ser um número cabalístico. E desembolsado nós estamos por volta de 7, 2013. Então há uma ligeira queda. Não, já somando os dois. Estou com as duas telas aqui somando, né? Então a gente já tem aí percentuais mais aproximados do que está se prevendo, né? E o governo
tem feito estudos disso, tem trabalhado o PAC. O PAC trabalha, Montenegro, fundamentalmente em áreas periféricas, né? Nos grandes aglomerados urbanos. É uma das diretrizes que nós... O PAC-OGU, tá? No PAC-OGU, né? E, assim, uma grande vitória dos governos que nós já temos conversado a partir de 2013 é exatamente a aplicação do PAC-OGU, que até então não existia praticamente no setor de saneamento. Ele existia, mas era figurativo, porque era contingenciado, né? Você sabe disso. Então, só tínhamos o PAC financiamento, que é o oneroso, que precisa de capacidade de endividamento e etc. Então, basicamente, o recurso, por mais de uma década, do saneamento ia para os mesmos locais, né? A partir de 2003, coloca-se uma nova diretriz e aí nós temos um avanço, embora tímido, mas esse avanço em 10 anos já reduziu a mortalidade infantil, se não me falha a minha memória, de 25 para 17 no Brasil. E eu tenho, assim, não estou com os dados e os estudos aqui, mas eu tenho certeza que um dos componentes disso é exatamente o investimento e as infraestruturas de saneamento entrando em funcionamento. É o mundo que nós queremos? Não. Isso eu tenho certeza. Nem o próprio governo quer isso, né? Mas é o que está sendo possível de ser feito. Esse investimento hoje, de todos os exercícios que nós temos feito, do investimento do PAC, tanto cerca de 40 bilhões, como o 2, que monta quase 50 e poucos bilhões, eles estão, de certa forma, compatíveis com essa primeira parte do PlanSAB, que vai até 2015, né? Foi falado, acho que foi já falado aqui, que há uma necessidade muito grande de gestão. O PlanSAB, como nós sabemos, prevê 112 bilhões, né, dentro só de um componente de gestão ao longo desses 20 anos. O PlanSAB não está parado. O PlanSAB foi aprovado no final do ano passado. Antes de ser aprovado, em 2011, né, Igor, nós já tivemos uma primeira discussão no planejamento e já inserimos toda a estrutura de 3 programas que o PlanSAB no PPA. Então, sem estar pronto, o PlanSAB já influenciou o PPA, né? Então, assim, ele agora passou para o desafio maior, que é o desafio de você efetivamente tirar ele do papel, né? Tirar da lei para a vida real, dentro de toda a filosofia que ele tem, das macro diretrizes que estão propostas, as estratégias todas que estão propostas. Não, a realidade é sempre um choque, né, professor? Isso aí é claro, né? Entendeu? Então, assim, nós temos diretrizes que são diretrizes de longo prazo, diretrizes, inclusive, da lei de saneamento, né? Da Lei Nacional de Diretrizes para Saneamento. Inclusive, nosso paper aqui tem um momento que ele fala da política nacional, do Sistema Nacional de Saneamento. Eu desconheço esse, eu gostaria de conhecer, eu não conheço esse, não, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque o que eu saiba, a gente tem uma lei, um ordenamento legal, que tem uma série de obrigações para um suposto titular, que tem dificuldade de se definir claramente o que é esse titular, né? Tem uma interferência do Supremo sobre a região metropolitana, e notadamente com a Constituição, o entendimento de que a titularidade é local, porque o saneamento é uma prestação de serviço pública local. Mas ele podia ter dito, o titular como a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz, quem são os titulares, qual é a obrigação de quem fazer o quê. Então, essa dificuldade já é uma dificuldade inicial. E a dificuldade também da lei de trazer o papel do Estado, ente federado Estado, do que ela tem obrigações para o titular, obrigações para a União, uma política federal de saneamento básico, e isso, aí eu fecho essa fala, quer dizer que no saneamento, no setor de saneamento, as forças que o compõem são forças bastante heterogêneas, né? E refletem toda essa nossa discussão, né? Mas, como como é dito normalmente, foi o acordo possível da sociedade da época, 2007, depois de 2010, nossa lei levou quase 10 anos, vetos, PLs e etc., né? E levou mais de 10 anos sendo discutida e depois ainda levou 3 anos para ser regulamentada.
né? Então, isso demonstra qual a dificuldade que tem esse setor das forças antagônicas, né? O governo tem olhado isso, mas olhado principalmente para o investimento exatamente seguindo uma das premissas da lei, que fala que é para você investir em baixa renda. Ele fica lá na política federal, está falhando, eu acho que é o artigo 49, se não me engano, da lei. Ele fala que prioritariamente tem que ser para baixa renda, em áreas onde tem mortalidade infantil muito alta, caráter epidemiológico, etc. E a gente isso tem sido feito, né? Então, tem vários exemplos aí, o Morro do Alemão, as intervenções lá em Manaus, ao redor de Salvador e etc. O saneamento rural é um desafio imenso nesse país, inclusive o déficit que o panorama do saneamento junto com o Plano Sabe localizaram, foi também esse um dos principais. Ele necessita, aí sim, de um programa específico para trabalhar a questão do saneamento rural, que está previsto no Plano Sabe também, né? E esse programa precisa ser desenvolvido agora com a finalização dessa primeira etapa do plano. De fato, o PAC representou uma inflexão muito forte para a política, né? A gente até no relatório de avaliação da dimensão estratégica, a gente, com os números do Ministério, os números aqui deflacionados, a gente constatou aqui que, no caso, os recursos comprometidos, né, eles passaram de 5,3 bilhões anuais no período de 2003 a 2006 para 14,1 bilhões anuais no período de 2007 a 2013, que é o período do PAC. Então, a gente teve uma inflexão clara. E eu acho que, para além dessa agenda de investimento, a gente também sempre gosta de destacar muito a construção de um arranjo para fazer a política acontecer. E eu acho que o PAC, para além desse aumento da disposição a investir do governo federal e a consequente indução de investimentos estaduais, municipais, enfim, ele também tentou trabalhar esse arranjo que é fundamental, né? Ainda com todos os problemas de execução que a gente tem, que, né, são estruturais, a gente tem um problema de ausência, fragilidade do Estado aí que perdurou por muito tempo, mas ainda assim, hoje em dia, a política de saneamento básico, por exemplo, é uma política classificada como gasto de transferência obrigatória. Então, nesse sentido, ela está no mesmo patamar que a política de assistência de saúde, que educação, por exemplo. Então, assim, se a gente tem dificuldade em efetivar esses recursos que a gente está disponibilizando hoje, imagina sem esse arranjo de gestão que está relacionado ao tratamento de transferência obrigatória. Assim, o PAC, com todas as suas fragilidades, assim, ele, de certa forma, ainda tenta conferir uma organização para esses investimentos e tentar dar um direcionamento desses investimentos para as áreas que mais precisam, digamos assim. E eu acho que isso se reflete até em alguns indicadores. Assim, a gente fez um levantamento lá, então, assim, para além do avanço natural dos indicadores de cobertura de esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta de lixo, enfim, drenagem a gente não consegue, mas assim, a gente percebeu uma redução de desigualdades regionais, por exemplo, no que se refere tanto à água quanto ao esgotamento sanitário, redução de desigualdade, por exemplo, entre brancos e negros, redução de desigualdade, por exemplo, entre cobertura urbana e rural, redução de desigualdade quando a gente pega a cobertura desse serviço para a população em extrema pobreza e para a população de forma geral. Então, eu diria que a gente também tem avançado nesse sentido. Agora, o quadro permanece sendo muito desafiador. Né, com todos esses avanços, a gente ainda está muito distante da universalização, que eu acho que, enfim. E a gente ainda precifica esse direito. Como vários outros direitos que estão previstos na Constituição Federal, a gente ainda precifica, a gente ainda garante ele, ou procura garantir na medida da capacidade, da nossa capacidade fiscal. E eu acho que, entrando aqui na questão do principal constrangimento, o principal desafio para o saneamento no século XXI, eu diria que essa questão da restrição fiscal, num contexto em que a titularidade do serviço está no nível local e que o quadro fiscal avança por uma concentração dos recursos no governo federal, por exemplo, eu acho que isso é um grande desafio e acho que passa um pouco
pelo que foi colocado. Então, assim, é inegável que o governo federal vai ter que manter esse papel de indução muito forte e usar do seu poder de indução, do seu poder de gasto, para fazer isso e para induzir os estados e municípios a fazerem isso também. Mas também é inegável que a gente tem que buscar outras fontes de financiamento dessa política, e eu acho que, sobretudo no plano local, essa questão do uso dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como eu sei que é muito discutido no caso da mobilidade. Então, por exemplo, você tem uma contribuição de melhoria, você tem uma valorização imobiliária por conta da disponibilização do serviço de saneamento, isso poderia reverter, né, para o cofre do município, por exemplo. Enfim, o Estatuto da Cidade ele tem instrumentos muito modernos, digamos assim, que não são aplicáveis. Então, IPTU progressivo, muita coisa que é pouco aplicada, então, que a gente precisa, de certa forma, induzir os municípios a trabalhar nessas fontes alternativas, e eu acho que isso está muito associado ao grande desafio, para mim, da política, que é dialogar com esse quadro demográfico brasileiro que não está consolidado. Então, ao mesmo tempo que a gente lida com um passivo histórico de urbanização desordenada, que reflete muito as grandes metrópoles, aos grandes centros, que a gente tem aquela grande concentração de passivos no que se refere a saneamento, a gente também tem um processo de crescimento, de cidades médias que estão em franco crescimento e de crescimento populacional rumo ao norte, ao centro-norte do país, que é onde você tem menor capacidade institucional para desenvolver a política, que é onde os índices são piores, os índices relativos são piores, enfim. Então, como dialogar com isso? E como dialogar e como fazer a política chegar? Nós precisamos avançar mais para fazer a política chegar nesses núcleos duros dos déficits, que são as favelas, que são ainda as áreas rurais, enfim, que são os pequenos municípios. Enfim, então é um pouco isso o quadro que eu pintaria. Só para criar um pouquinho de tensão aqui no debate, o Eduardo fez uma pergunta assim, mas o PlanSab está parado, alguma coisa assim, né? E a resposta... Então, eu sou obrigado a dar sequência. Não, o PlanSab foi aprovado. Mas a resposta foi, não, o PlanSab não está parado. Inclusive, o próprio PPA incorpora o PlanSab. Mas eu vou na linha do Eduardo. Eu acho que o PlanSab não está ainda incorporado, né? Como um elemento que orienta a política federal. Mesmo porque a resposta aqui foi muito as questões econômicas da política do saneamento incorporam o PlanSab. O PlanSab não se restringe a definir 3 programas, a alocar ou prever investimentos neles. Ele vai muito além disso, né? E sempre ficou muito claro durante a elaboração do PlanSab que ele não decolaria se não for organizado no nível federal uma estrutura muito robusta, muito especializada, com muita inteligência, né, para fazer as diretrizes, as estratégias, né, do PlanSab terem sequência. Inclusive, do ponto de vista financeiro, as próprias medidas estruturantes, né? O PAC é muito voltado para medidas estruturais e o PAC é muito orientado pela demanda, né? O PAC não induz demandas, né? Ele recebe projetos, analisa projetos. Então, isso, no meu ponto de vista, está muito distante ainda de incorporar os grandes princípios, a grande lógica que o PlanSab tem, né? Claro, avançamos, com certeza avançamos, mas a distância para um avanço pleno, que vai aproximar o país, né, no caminho da universalização, a meu ver, ainda é grande, né? Eu queria destacar algumas coisas mais gerais. Eu não sou exatamente do setor e da área, mas... primeiro, a minha concordância com a narrativa aí proposta para o debate, né? Essa questão dos últimos 34 anos, essa periodização. Primeiro a crise fiscal e depois o ciclo ideológico liberal, né? Que inclusive apontou para a privatização, né? de parte do setor e por fim, o período mais recente marcado por uma tentativa de mudança, né? Do Estado. E aí, entrando um pouco no que o Léo comentou, uma tentativa de mudança, né, desse Estado que a gente herdou, né, seja da crise do Estado, seja do período do ciclo ideológico neoliberal, quer dizer, o Estado do controle, basicamente, né?
Inclusive o PPA, em alguma medida, né, teve uma fase aí da história do PPA, e o PPA ele era um instrumento adicional de controle do orçamento, né, muito mais isso do que organizador das políticas, etc. Mas isso para não falar dos órgãos de controle, enfim. Então, primeiro, a minha concordância com essa narrativa, e essa mudança do estado de controle para o estado indutor, ela não é trivial, ela não se dá de uma hora para outra, né? Eu diria que assim, os avanços aí da última década, que passaram em termos aí de política social, mais pela universalização ou massificação de alguns serviços, a intensificação das políticas de transferência de renda, isso teve efeitos econômicos importantes, teve efeitos sobre a distribuição de renda, muito positivos, mas a gente está num momento, sem dúvida, de intensificação dos desafios, seja porque o cenário internacional mudou, e o próprio ciclo econômico interno desacelerou, né? Então, seja porque, acho que foi uma coisa colocada ontem aqui, para quem não estava, o André Biancarelli até colocou um ponto interessante para pensar, né? Os efeitos marginais do gasto social de dinamização do mercado interno. Quer dizer, uma coisa é o salário mínimo crescer em 10 anos 70% em termos reais, né? E o efeito disso. Agora, a gente pode projetar isso para os próximos 10 anos? Provavelmente não, né? Então, seja por esse esgotamento aí, o arrefecimento dos efeitos positivos aí da política, do aumento do gasto social, a gente precisa agora de mais qualidade e de uma agenda mais direcionada para o investimento. Há um tempo atrás a gente fez um estudo mais sobre os impactos do setor de saneamento sobre as cadeias produtivas, enfim, para trás, né? E uma das informações que a gente levantou ali, com dados, comparando os dados internacionais, e que chamou um pouco a atenção, e gostaria um pouco de olhar um pouco os especialistas aí do setor, fico olhando em nível agregado, né, aquilo que a gente chama de excedente operacional bruto, que seria uma aproximação do lucro bruto, né, do setor. Comparativamente, o Brasil tinha um excedente bruto maior do que a média, né? Obviamente que eu sei que isso, quando a gente desce, né, para os operadores, existe uma diversidade extremamente grande, né, entre os diferentes tipos de operadores, de água e esgoto, né? Então, quer dizer, tem um Sabesp, que é uma potência, e, né, tem gente especializada, tem competência, tem escala de produção, convivendo, na verdade, com uma série de pequenos agentes ali, né, que tem dificuldade operacional, dificuldade financeira, dificuldade de mão de obra, né, de qualificação de recursos humanos. Mas para esses grandes operadores, o que me pareceu, né, teria que, enfim, fazer uma análise um pouco mais detalhada da situação financeira, né, dessas grandes corporações, mas que é uma atividade relativamente lucrativa, né? Então, obviamente que isso caminha no sentido de talvez, quer dizer, algum esquema, né, de algum fundo de universalização, algum tipo de subsídio cruzado que seja mais efetivo, talvez esteja faltando, mesmo para esses, né, quer dizer, para esses grandes operadores que operam nas grandes metrópoles, que efetivamente aí eles têm condição de ter autofinanciamento, além de ter muito melhores condições de ter financiamento do setor privado, né, quer dizer, endividamento bancário ou, enfim, via títulos, né, no mercado financeiro, né? Então, esses agentes, né, quer dizer, provavelmente eles mobilizam uma grande parte dos investimentos, né, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, eles têm uma certa capacidade e talvez o direcionamento para onde vai esse investimento a gente tenha que discutir um pouco melhor, né? Porque, obviamente, quer dizer, eles são empresas públicas, mas estão sujeitos, né, a algumas delas, né, tem capital aberto, não? Então, e aí tem essa questão, quer dizer, elas ficam ao mesmo tempo, né, tem que distribuir dividendo, tem que atender o acionista, né? Desviar, entre aspas, dividendos da Sabesp, da Copasa e da Sanepar. Nós estamos falando dos 3 estados que têm as companhias mais, digamos, enxutas, eficientes, etc., que com maior capacidade de geração de excedente, né?
esses dividendos serem transferidos para um fundo de universalização não é trivial. Isso exige uma mão muito forte do Estado para impor isso, né? E essa mão forte esbarra em muitos interesses, né, que dificultariam muito a criação disso. Quer dizer, a privatização parcial dessas empresas e de outras, né, não são as únicas privatizadas, de certa forma, impedem um subsídio cruzado, né, de quem mais tem capacidade de arrecadar para quem menos tem capacidade de arrecadar. Isso não é um problema trivial, né, que precisa ser debatido. Não vejo no horizonte muito próximo que esse quadro mude, ao contrário, né? E eu acho que aí a gente entra um pouco no sexto item, né? É isso, quer dizer, não se trata aqui de dizer que a privatização é o desastre total e a estatização é o sucesso total, né? Mas o que tem ocorrido nos últimos anos é uma forte inclinação do Estado para favorecer mecanismos privados de provisão de serviços de saneamento, seja a abertura de capital, mas mais fortemente, ultimamente, as PPPs, né? PPPs em serviços muito lucrativos, tipo esgotos da região metropolitana de Recife, destinação de resíduos sólidos no DF e em outras regiões, né? E quando isso se transforma numa forte política de Estado, aí é preocupante, né? Uma coisa ok, né, se Manaus decide, né, assinar um contrato de concessão por 30 anos, é uma opção lá de Manaus, ok. Agora, quando isso se transforma numa indução a partir do governo federal, isso é muito preocupante. Isso pode ser realmente um caminho sem volta e que vai dificultar muito essas transferências, essa solidariedade, digamos, entre os que podem arrecadar e os que não podem arrecadar. Uma maneira de captar recurso para o setor é lançar títulos. Não, uma maneira é tomar financiamento. Quando se toma financiamento, paga juro. Quando se pega dinheiro de acionista, paga dividendo. Então, a priori, isso é apenas uma outra maneira de remunerar o recurso que você usa para se financiar. Acontece que nos 3 casos, certo, se privatizou o capital público. Certo? Então, se vendeu ações que estavam na mão do proprietário público, certo? O governo do Estado, dos 3 estados, para enfrentar a crise fiscal, certo? E um capital que antes não precisava pagar dividendo, passa a pagar dividendo para financiar, para conseguir recursos para financiar a crise fiscal. Certo? E hoje, então, a Sabesp, no Estado de São Paulo, é um mecanismo de geração de caixa, tanto quanto a Petrobras é para o governo federal, por exemplo. O lucro da Sabesp vai financiar outras áreas do governo, independente de quais sejam. Então, enquanto nós temos crise no abastecimento de água da região metropolitana e da região metropolitana de Campinas, porque a água que está faltando lá está faltando aqui também, certo? Nós temos o recurso da tarifa, que antes não era usado para financiar outras políticas, certo? Sendo usado para financiar outras políticas. Agora, eu volto a dizer, certo? Exige uma narrativas diferentes e análises setoriais diferentes quando se fala de água e esgoto, quando se fala de resíduos sólidos, quando se fala de águas pluviais. Certo? E, infelizmente, pegando aqui o gancho que a Ana Lúcia trouxe dos mecanismos do Estatuto da Cidade, certo? Os mecanismos do Estatuto da Cidade não ajudam a organizar, quer dizer, por não terem sido usados, não ajudaram a organizar, a melhorar a qualidade da demanda para o saneamento. Isso é insinuo, não é? Então, a história é exatamente ao contrário. Eu não tenho expectativa nenhuma que, no curto prazo, certo, esses mecanismos venham a se transformar em fonte importante de financiamento para o setor, ou mesmo de mitigação dos custos de atendimento da demanda. E acho que um aspecto de negócio, aqui, inclusive na Casa da Economia, nós temos que falar disso, quer dizer, a questão de atender a demanda não é uma questão de simplesmente ver a demanda crescer e correr atrás com o investimento, é questão de gerir essa demanda e encontrar o ponto ótimo, né, de oferta versus demanda. E
na área de água e esgoto, nós temos há muito tempo já um mecanismo, que é o mecanismo da tarifa progressiva para a demanda domiciliar. Temos há muito tempo a compressão, apesar da incompetência na consecução do objetivo, que é de que nós precisamos combater radicalmente as perdas de água, certo? Que é um outro mecanismo de gestão da demanda. Na área de resíduos sólidos, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, colocando aí como primeiro item, não gerar, certo? Reduzir, reciclar, reutilizar. Certo? Quer dizer, tem uma visão de gestão de demanda envolvida aí. Tem a logística reversa também envolvida nisso, quer dizer. E, na verdade, nós não estamos discutindo isso adequadamente. E, se nós temos um Plano Nacional de Saneamento Básico, nós não temos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos não é que está publicado e parado, ele não foi publicado. Certo? E nós estamos pagando um preço alto por isso aí, pelo encalhe a que foi submetido o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Em águas pluviais, eu volto a dizer, nós precisamos ter um mecanismo de gestão da demanda e a taxa decorrente da impermeabilização do solo urbano é um mecanismo justo de gestão de demanda. Por último, acho que duas coisas que eu queria chamar a atenção. Tem uma parte da demanda para ser atendida que é praticamente insolvável nas condições atuais da urbanização brasileira. Quer dizer, que não depende nem de uma melhor institucionalização do saneamento propriamente dito, nem de recursos. Quer dizer, tem gente que está morando muito mal ou não está morando, certo? E o exemplo mais radical disso talvez seja exatamente quem esteja morando, certo? Em área de risco, em beira de córrego, em local que, não, enquanto ele estiver morando ali, ele, inclusive, não deveria ser atendido com uma solução permanente. Tem que encontrar uma outra solução para ele. Tá? E, por último, acho que o grande déficit é o déficit de mobilização e controle social, de informação acessível à população, de mobilização e de controle social. Porque nós vivemos um terreno fácil para os negócios lícitos e negócios ilícitos. Certo? E isso, sem dúvida, torna muito mais caro e menos eficaz a aplicação dos recursos públicos. Do Plano Nacional, nós estamos o quê? Nós, de lá para cá, construímos um processo de capacitação para apoio ao município, que está dentro de uma das diretrizes do plano, para a elaboração dos planos. Nós vamos fazendo já o 15º seminário no Braís. Nós temos uma plataforma de educação à distância também aberta para os municípios, para apoio a planos. Fizemos e estamos fazendo curso também em plataformas presenciais e à distância para acesso a recursos, que é uma das grandes deficiências, e aí já entrando nas deficiências que estavam apontadas, se não me engano, se não for nesse bloco é no próximo, né, que é a capacitação técnica dos proponentes, que é uma das grandes. Nós aqui só falamos aqui de dificuldades da política federal e passamos assim rasteiramente em relação à tarifa, em relação à heterogeneidade do setor e etc. Então, nós temos também as dificuldades do outro lado, que é do caso nosso aqui do proponente, né, do nível local. E, aliado a isso, nós temos a própria estruturação das carreiras do governo. O governo precisa se estruturar para poder gastar mais do que 20 bilhões por ano em saneamento. Tem que ter técnicos para analisar projeto, para fazer capacitação, e não se constrói isso de uma hora para outra. Nós ficamos aí 20 anos sem investimentos. Seca. Pois é, o ano passado, se não me falha a minha memória, o ano passado é que os estudantes de engenharia que se propõem superaram os de, por exemplo, direito, né, a vaga na universidade, que era uma coisa que estava em baixa no país. Bom, esse é uma dos pontos, e tem outros, né, a modernização do próprio do setor público, a estruturação de uma certa passo a passo do Sistema Nacional de Informações,
que até pouco tempo atrás, né, Montenegro, só era água e esgoto, incorporou resíduos e está na eminência de fazer a incorporação do componente de drenagem. Aí nós teríamos um sistema de informação no Brasil, que é o SNIS, que incorporasse os 4 componentes, e o desafio desse sistema caminhar para o Sinisa, que está previsto na lei, e nós não conseguimos ainda tirar da lei, que é um outro grande diretriz do Plano Nacional. Então, para minha avaliação de quem está no governo, a dificuldade grande é a celeridade desse processo que a gente tem. Esse processo do Plano Nacional, Léo, foi um dos processos que eu acompanhei nesse tempo de ministério que mais teve a participação da discussão com a sociedade, né, com o Conselho das Cidades. Tudo que nós construímos na política pública de saneamento, ela tem emanado das discussões do Conselho da Cidade. Também é outra dificuldade ver se cristalizar as resoluções e discussões da Câmara do Comitê Técnico de Saneamento. Mas tudo tem sido pactuado lá e, de certa forma, trabalhado para que a gente consiga com participação e controle social. Na verdade, a gente precisa fazer muito mais, e aí eu concordo com todo mundo, precisa fazer muito mais, né? Muito mais do que está feito, e esse é um grande desafio que a gente tem enfrentado. Só pontuar alguns dados aqui e voltar à questão do espaço orçamentário, acho que isso é importante. Essa tabela eu retirei do último balanço do PAC, foi divulgado em fevereiro de 2014, e ela traz, então, os investimentos do PAC em saneamento e remonta, inclusive, a 2007. Né? Então, contratado, né, de 2007 a 2009, 25 bi, e até o momento, até 2013, 2011, 2013, 16 bi, né, praticamente, o contratado, e aí isso inclui, né, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, saneamento integrado, desenvolvimento institucional. Isso. Aí, aqui o quadro mais geral do PAC, eu pediria para alguém passar ali para o próximo slide, que aí tem justamente essa divisão, mas aí não em relação apenas ao saneamento, mas é o quadro mais global do PAC. O orçamento da União, ele representa, esses dados são de 2011 a 2003, tá? O executado já, 2011 a 2013. 10% é o orçamento da União, né? O principal aí do PAC, dos 773 bi, né, é basicamente o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, financiamento adaptacional, né? Minha Casa Minha Vida também aparece com algum destaque, né? Mas essas são as fontes de financiamento do PAC. Empresas estatais, basicamente, isso é Petrobras, com alguma contribuição da Eletrobras aí, né? Mas, então, esse é o peso aí do orçamento, eu queria destacar isso, e também financiamento a estados e municípios, e contrapartida de estados e municípios, o baixo peso que representam no financiamento do PAC, né? Esses são dados que eu retirei do balanço do PAC, tá? E é para o PAC termos globais. O próximo slide eu não vou me ater, a gente pode passar para o outro, que é mais específico. E aí esses são dados de investimento, e aí não é um investimento contratado ou a promessa de investimento, tá certo? Eu usei aqui uma metodologia que o pessoal lá da Fazenda ainda usa aí para tratar de investimento, que é a despesa efetivamente paga, né? Do orçamento e mais os réus a pagar pagos, tá certo? Então, é aquilo que eu comentei, quer dizer, o investimento público, ele, do governo federal, né, ele chega a 1,2% do PIB em 2010, no auge aí, né, da nossa reação aí à crise internacional, mas depois ele estaciona, sob esse critério, né? A taxa de investimento da economia ele até recupera recentemente, mas o investimento público, o orçamento geral da União, com essa metodologia aí, efetivamente pago, né, ele até cai um pouco em termos de proporção do PIB, e aqui eu ranqueei por órgão do governo federal, né? E a gente observa que esses 6 órgãos aqui, transportes, defesa, educação, integração nacional, Ministério da Saúde e cidades, respondem por 80% do investimento federal. 80% do investimento federal.
E o Ministério das Cidades aparece aqui em 6º lugar, com 7%, e com uma certa estabilidade. Então, quer dizer, eu não estou contando aqui, veja, essa é uma discussão só de orçamento federal e eu não estou falando de empenho nem do liquidado, estou falando do pagamento, né? Mas a gente observa aqui um quadro de restrição, né, por esse lado, no período recente. Então, eu só queria chamar a atenção disso e eu acho que esse é um ponto importante aí para a gente discutir, já que, dentro daquela perspectiva, né, de que o modelo de desenvolvimento é desenvolvimento inclusivo, com erradicação da miséria, mas também uma parte importante de investimento em infraestrutura econômica e social, eu penso que, de alguma forma, a gente precisa encontrar espaço no orçamento para ampliar o investimento público. E eu comentei hoje de manhã, né, não sei se seria muito ambicioso a gente estabelecer como meta para os próximos PPAs, ou para o próximo PPA, eu espero, né, sair de 1% atual para 1,5%, isso já seriam 25 bi por ano, né, de recurso não oneroso, né? E uma parte disso poderia ser carreada para o saneamento e para a mobilidade que a gente estava discutindo aqui, né? Mas, assim, essa discussão, a discussão do Sistema Nacional, eu acho que a gente tem que pôr, né, Nazareno, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, do qual o saneamento é uma atividade setorial, como habitação, como mobilidade, acessibilidade. E isso... nós temos que ter, talvez seja possível fazer de forma que a gente possa ter as políticas setoriais, mas elas integradas, né? E aí uma forma mais razoável. Tem um exemplo disso, o programa de saneamento integrado é um programa que leva não só a intervenção de saneamento, mas de pavimentação, de água, de luz e etc. Mas a relação é governo federal-município? É governo federal-município. Isso é uma outra discussão, né? Uma discussão que precisa ter do que eu já falei no bloco anterior, da obrigação do Estado, componente Estado, né? Nós temos as obrigações dos municípios e os direitos e as possibilidades, e da União, mas do Estado a gente está com essa sofrendo um pouco para poder ter isso, né? Então, nesse aspecto, precisa de uma articulação mais poderosa, mas no entender que nós não temos um sistema. Não existe hoje um sistema. Que já tem um certo consenso no setor sobre a necessidade de criação de sistema. O próprio Conselho das Cidades tem apontado nessa direção, não um sistema de saneamento, mas um sistema de desenvolvimento urbano. O que me parece é que tem pouca reflexão sobre o que seria esse sistema, como seria esse sistema, que não é só fazer uma transposição do SUS para o saneamento, os setores são muito diferentes. Agora, o SUS é muito interessante, é um bom exemplo, né? Eu me lembro que, inicialmente, chamava-se SUDES, Sistema Único e Descentralizado, né, de Saúde. Então, essa pode ser uma chave interessante para o saneamento, quer dizer, uma progressiva descentralização. Porque, como o Alexandre falou, nós temos o governo federal financiando e 5.500 municípios batendo, né, na porta do governo federal. Não só financiando, normatizando, regulamentando, capacitando, e um gap aqui com a ausência do Estado, né? Não vi ainda uma discussão do tipo, ao longo dos anos, o governo federal passar a descentralizar os seus recursos, né? Por exemplo, transferir para os governos estaduais, né? Com base em algum critério, ok? Para que os governos estaduais transferissem para os municípios. Essa discussão nunca eu vi na mesa, né? E eu acho que poderia ser um caminho, entendeu? Ao invés de você ter um ente decidindo para 5.500 municípios, ter 27, ok? Então, isso levaria a uma exigência de os estados elaborarem seus planos estaduais de saneamento, que não estão colocados, não são obrigatórios, tem poucas experiências de estados elaborando seus próprios planos, né?
Então, me parece que são possibilidades interessantes, né? Mas eles estão de forma muito tímida. Uma outra vantagem do sistema, como o SUS, é condicionalidades. Então, por exemplo, o SUS não transfere recursos para um município se o município não tem um conselho municipal de saúde. E 99% dos municípios têm conselho municipal de saúde. O governo federal atual está tentando fazer algo parecido, né? Exigir que exista plano, exigir que exista conselhos, né? Mas ainda é uma adaptação, digamos assim. Existe uma instância de controle social. E, na verdade, é só para acesso a recursos. Para acesso a recursos. Acesso a recursos. Então, o sistema poderia tornar mais compulsório, né? E por que não tem PAC da saúde e PAC da assistência social? Porque o recurso é descentralizado. Porque, na verdade, do meu entendimento, existe um ministério que, de fato, tem poder para executar uma política pública, certo? Coisa que não existe na área de saneamento, no meu entendimento. Certo? Você tem um conjunto de órgãos, continua tendo um conjunto de órgãos, certo? O Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, o Ministério da Saúde. Nós temos já um imbróglio aqui em cima, que está diagnosticado faz tempo, desde o final do século passado, certo? Já nos programas anteriores do Lula, quando ele já se colocava essa questão, certo? E que o PAC tenta resolver, centralizando fora desse conjunto de ministérios, certo? A coordenação, de fato, da política de investimentos. Mas, exatamente porque nesses ministérios não está a capacitação para a gestão, certo? O planejamento fora do investimento, fica mais difícil qualificar uma política nos outros aspectos, certo? Quando o professor Léo levanta a questão aqui de que, na elaboração do Plan SAB, certo? Teve-se como pressuposto que a execução dele precisa de um órgão forte, capacitado e especializado no nível do governo federal, certo? Esse assunto não pode ser minimizado. Hoje, nós temos ainda esse problema no nível federal, e isso aí é o primeiro passo para não ter um sistema, certo? Ou um subsistema dentro do sistema de desenvolvimento urbano. Certo? E isso corresponde a um nível de possibilidades da gestão política da governabilidade, tal como ela é pensada hoje e praticada hoje no nível federal. Você tem que ter vários ministérios cuidando disso, tem que ter verba para todo mundo, tem que ter empreiteira para todo mundo e assim por diante. Certo? Não é assim? Eu queria voltar a falar da questão aqui do controle social e da pouca informação, porque, na verdade, quando eu falei aqui, eu estava lembrando mais do caso de Portugal e de um trabalho recente que eu li de um americano da Unidade de Regulação de Serviços Públicos lá da Universidade da Flórida, onde ele diz: regulação de serviços públicos prestados por prestadores públicos, sujeito, portanto, a condicionantes do ponto de vista político muito alto, só se faz com muita transparência e informação. Então, ele defende que é fundamental um tipo de regulação chamada Sunshine Regulation. E Portugal faz isso. Portugal, uma vez por ano, o órgão regulador, que é um órgão nacional, publica uma avaliação de cada serviço municipal de água e esgoto e cada serviço municipal de resíduos sólidos, com uma bola para um certo número de itens, aí uns 15, uma bola verde, amarela ou vermelha para cada item, de modo que qualquer cidadão pode verificar de um ano para outro o que melhorou e o que piorou no prestador de serviço que recebe o serviço dele. Não é? O Ministério das Cidades poderia fazer isso, poderia, eventualmente, com base nos dados que ele levanta pelo SNIS, fazer esse tipo de informação para a sociedade? Poderia. No entanto, o que a gente tem visto é uma politização cada vez maior na liberação da informação do relatório do SNIS. Cada vez sai mais tarde porque o governo federal está preocupado em liberar a informação que, eventualmente, possa servir de base para a crítica na execução da política e no atendimento dos objetivos, como se os números tivessem culpa de alguma coisa.
qual que é a questão de sistema, eu diria hoje, assim, a leitura que eu faço. Primeiro, assim, quando você constrói sistema, eu acho que a questão do financiamento do sistema tem que ser muito clara. Então, assim, eu acho que o sistema não funciona sem você falar em vinculação de receita e comprometimento da despesa, né? Então, por exemplo, o exemplo da habitação, ele é muito claro. Então, você tem o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, ele foi instituído por lei, enfim. Hoje em dia, ele foi bypassado um pouco pelo Minha Casa Minha Vida. E lá você não tinha uma receita vinculada, enfim. Então, eu acho que talvez esse é a principal dificuldade do debate é essa, a gente falar em vinculação de receita hoje, falar em fixação de despesa, é palavrão aí, digamos assim. Acho que não só na macroeconomia, mas assim, é um debate social difícil, né? A própria... eu acho... Eu concordo. Eu acho até que é muito... Enfim, eu estava conversando com... E, de fato, assim, acho que a gente tem que assumir que o PAC ele é muito limitado no que se refere à aceleração do investimento, ao financiamento de ampliação de capacidade. Agora, eu acho que os debates, o debate da mobilidade, o debate do saneamento, em alguma hora também, eu acho que vai emergir a questão da operação. Agora a gente já está com um problema. Enfim, porque quando o problema é com o pobre que não tem acesso ao serviço, o debate tem uma dimensão. Quando ele atinge gente que está ficando sem acesso ao serviço, que tem um poder de fala maior, ele toma outra dimensão. E eu não tenho dúvida que esse debate vai ocorrer em algum momento também na área de saneamento. Agora, eu acho que a grande restrição é essa, é você tentar abrir esse espaço fiscal que o Braulio falou. Eu acho que para a montagem de um sistema, com certeza, a indução do governo federal vai ter que ser muito clara. Eu acho que a linha é essa, Eduardo. A gente precisa vincular receita para isso, né? Assim, eu acho que eu vou remeter a uma outra questão que você colocou. O PAC um pouco ele bypassou a lógica de estruturação do planejamento das políticas urbanas, né? O saneamento, isso foi muito claro. Agora, se a gente colocasse o debate só da política, a gente não conseguiria ter poder de indução sobre os estados, sobre os municípios. Eu acho que digamos assim, o lançamento do programa, hoje a gente tem uma carteira, de certa forma, robusta. Aí a gente tem mais margem hoje para induzir esse debate de organização do serviço, de planejamento, regulação, controle social, muito mais margem do que tinha antes. Eu acho que a gente não conseguiria fazer esse debate anteriormente. Então, eu acho que o momento é oportuno para se fazer isso. Agora, isso foi colocado um pouco antes, assim, né? Até hoje, na saúde, até hoje, o dinheiro não cai na conta lá da Secretaria de Saúde, ele cai na conta do Tesouro Municipal, Estadual e Federal. Eu sei isso porque na discussão recente da mudança da lei, isso foi ponto de debate. Então, a gente ainda depende um pouco do estado de ânimo Exato. Mas, assim, a gente depende um pouco do estado de ânimo dos secretários de fazenda locais, enfim, municipais, estaduais, que têm um poder muito forte ainda, né? Felizmente para alguns, infelizmente para outros, mas a gente depende muito disso. Mas, assim, eu não vejo outra saída senão essa montagem desse sistema. E eu acho que, para isso, de fato, como tem sido colocado, a gente precisa, para impulsionar mais ainda isso, a gente precisa lançar uma linha de financiamento federal mais robusta para essa questão da gestão e talvez até também para a questão da operação desse serviço. Então, eu tenho certeza que na mobilidade isso foi discutido. Eu defendo que o modelo de saneamento, por exemplo, só vai funcionar se a gente tiver uma parcela de subsídio federal, por exemplo, talvez. Eu tenho tanto. Se você assumir ambulatório, você vai receber tanto. Se você assumir ambulatório mais ou menos você vai receber 2 vezes. Se você assumir isso aqui, você vai receber 4 vezes. Certo? Agora, se você não quiser assumir nada, você não assume nada. Certo? Ou seja, essa questão. O PAC tem um volume enorme de recursos. Certo? Então, é o momento de chamar, é o momento
uma possibilidade de pactuar e dizer assim, olha, você quer esse recurso? Você tem que fazer isso, tirar o fundo, sei lá, não sei, tem que pensar como é que é o funcionamento. Se você assumir, você vai receber um programa de treinamento de gerenciamento de profissional, programa de gestão, sei lá. Quer dizer, você pactua assim, tem essa grana aqui, ó. Você quer? Então você tem que fazer isso. Mas aí pactua. Eu pensando aqui no saneamento, por exemplo, a gente tem hoje em dia um instrumento que está sendo muito utilizado, é a questão das exonerações também, um instrumento questionável, enfim, mas se a gente faz exoneração para segmentos produtivos, enfim, acho que também é válida a discussão para exoneração de prestação de serviço social. Então, isso foi feito já na mobilidade, enfim, no saneamento também é um debate antigo, mas isso talvez, a própria discussão de desoneração da prestação dos serviços pelas operadoras estaduais, por exemplo, você pode abrir um diálogo para condicionar ela à concessão de subsídios, enfim. Então, acho que tem oportunidades assim, muito concretas. Assim. E eu acho que também a gente tem que pensar em novos arranjos. Então, assim, se falou, quer dizer, a questão da assistência social, a gente trabalha com a lógica de busca ativa. Talvez a gente, né, mantendo essa linha de ampliação dos investimentos, o governo federal tem que trabalhar mais nessa linha de busca ativa das áreas de maior déficit, enfim. De fato, hoje em dia, ele tenta se pautar, se orientar pelas carências, mas ele é um pouco passivo diante da capacidade, enfim, ele é refém disso. Talvez a gente pode exercer um papel mais proativo, digamos assim, de tentar fazer a busca ativa no que se refere à necessidade de investimento, no que se refere a problemas de gestão. Né? Enfim, a gente tem o cadastro único, que é um instrumento poderoso, então, até para atacar o déficit de maneira mais contundente, a gente pode trabalhar com a ideia de mapear as famílias do CAD único que não tem acesso aos serviços por questão de incapacidade de pagamento e pensar um modelo de custeio desse serviço, enfim. Eu acho que talvez a gente tenha que repensar mesmo os arranjos de chegada e, com certeza, isso vai passar por rever o pacto. Agora, o que o Braulio colocou, assim, é difícil a gente fazer isso em momento de restrição fiscal. Assim. Enfim, a gente precisa abrir espaço, porque o poder de indução do governo federal, eu acho que ele é central. Só de forma normativa a gente não vai conseguir fazer isso. O que eu entendo que você está falando é que precisa executar o planejamento, né? Quer dizer, o PAC, para mim, é o antiplanejamento. O PAC não enxerga o país a partir das suas demandas, das suas prioridades. Ele fica reativo, né, a projetos. Quem tem capacidade de fazer melhores projetos tem maior capacidade, apesar de tudo que o Alexandre falou, né? Mas é isso, né? Os municípios mais organizados, as companhias estaduais mais organizadas, têm muito maior probabilidade de acesso, de chance de acesso, dos que os menos organizados. E os menos são onde concentram as maiores carências. Quer dizer, como sair disso? É praticar o planejamento. E praticar o planejamento não é o planejamento exclusivamente financeiro, né? Repetindo, é praticar o fortalecimento da gestão, pensar a regulação, pensar o controle social, né? E regulação, faço aqui um parênteses, a política de saneamento aposta muito na regulação como sendo a grande forma de controlar a qualidade do serviço. Isso é muito, muito discutível, né? Tem toda uma literatura internacional que mostra os limites da regulação para monopólios naturais, como são os serviços de saneamento, né? Temos aqui, embora não representando, né, um regulador na mesa, e é claríssima os limites da regulação no campo do saneamento, o que fortalece muito a necessidade da forte presença do Estado nas suas políticas indutivas, né, de financiamento, de redistribuição, etc., etc. Então, se o Eduardo pergunta como que nós sairemos do século XXI melhores, eu falaria respeitando os planejamentos e bons planejamentos estratégicos, que não se limitem a enxergar a política como um plano de investimentos. E discutindo um pouco o papel do Estado, dos governos estaduais, né? Eu fico vendo assim
acompanhando agora essa questão dos planos municipais, a fragilidade de alguns municípios de produzirem planos municipais minimamente consistentes e o pouco papel dos estados, né, no apoio a esse planejamento. Então, até identificar esses lugares onde o Igor falou que seriam os lugares de maior carência, quer dizer, eu acho que o governo estadual tem um papel central no saneamento e que ele não está exercendo, né? Não tem plano estadual, os governos estaduais vêm apoiando pouco essa questão, quer dizer, delegando uma série de funções que são funções públicas para os prestadores, que são as companhias estaduais. Então, eu acho que tem que ter uma discussão mais forte, né? Sobretudo para pensar o século XXI, né? De que pacto federativo é esse e que papel tem o governo estadual nessa discussão do saneamento. Quer dizer, que papel tem os estados da federação na questão do saneamento. Eu acho que essa é uma questão que a gente pode pensar em planos estaduais, em tentativa de diagnósticos estaduais mais substantivos, identificação de déficits no Estado, enfim, sistemas de informação estaduais. Eu acho que a gente está muito longe disso. Então, de repensar um pouco, né, como é que você vai reconstruir esse papel do Estado sem delegar isso para o prestador, identificando que o governo estadual tem um papel importante na questão da gestão. Eu não acho que o PAC é só um plano de obras e de investimentos, assim. É como eu falei, eu acho que o PAC, para além da disposição a investir, ele também trabalhou bastante nessa questão de construir os arranjos para fazer a política acontecer. Eu acho que ele poderia ir além. Eu acho que ele tomou uma dimensão hoje que ele deveria ir além. Então, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da FUNASA, por exemplo. Hoje, para a gente viabilizar os projetos em pequenos municípios, se fez um arranjo em que se pactua com o município e elabora o projeto ali junto com o município. Então, isso é um embrião de um... Você tem competências ali constitucionais definidas, mas você, de certa forma, está fazendo uma pactuação para tentar fazer com que a política aconteça em pequenos municípios. A gente não pode esperar. Eu acho que o PAC também ele sofre muito com isso. Assim, você não pode esperar você ter um modelo perfeito para você conseguir atuar. É um pouco learning by doing. Assim, você vai pilotando, aprendendo, fazendo. Assim, não... Achei interessante a questão que o Igor levantou, de que algumas vezes a FUNASA está ajudando a fazer os projetos. Porque o meu amigo Alexandre já trabalhou na FUNASA, pode contar essa história do começo. Porque quando a Fundação CESP, antecessora da FUNASA, apoiava os municípios, era assim, era o planejamento, era o projeto, era a construção do sistema, a montagem da autarquia de água e esgoto e a designação de um engenheiro federal para ser diretor do serviço de água e esgoto do local. Certo? Isso aí acabou com o Sistema Único de Saúde, com o funcionário federal não podendo mais estar lá na ponta, desmontou-se esse esquema inteiro. E agora, isso aí que você descreveu é apenas um remendo lamentável do que devia ser. Mas uma coisa que não acabou na FUNASA foi as superintendências estaduais. Quantas superintendências estaduais a FUNASA tem? Todos os estados. Quantas superintendências estaduais o Ministério das Cidades tem? Nenhum. Certo? Então, na verdade, nós não temos um órgão estruturado para dar conta do apoio necessário para superar as deficiências institucionais, técnicas, certo? Nos municípios e nos estados brasileiros. Eu já vi estado de porte médio, não é da turma mais... atrasado em termos de desenvolvimento institucional, não. Estado de porte médio que, com 4 anos disponível para contratar um estudo sobre regionalização para gestão de resíduos sólidos, não conseguiu fazer uma licitação e contratar para devolver o dinheiro para o Ministério do Meio Ambiente. Certo? Estado de Goiás. Certo? Então, quer dizer, eu acho que a gente subestima o que foi a destruição e a paralisação da capacitação do Estado brasileiro no período do agravamento das políticas neoliberais. Certo? Quer dizer, não só perdemos,
como deixamos de construir no ritmo que era necessário. Portanto, hoje nós temos uma situação de muito atraso institucional, e as demandas mais difíceis de serem atendidas estão justamente nesses países. Se a gente vai ver o que é a Companhia Estadual de Saneamento do Piauí, a Companhia Estadual de Saneamento do Pará, a Companhia de Saneamento do Maranhão, e assim por diante, certo? Onde estão os déficits maiores, a gente vai ver que é lá que exatamente não tem capacidade institucional para enfrentar. E mais que isso, não tem vontade política. Acha que é natural, certo, que o povo viva numa situação sem ter o saneamento que mereceria como cidadão. Então, é uma situação mais complexa, porque é diferenciada de Estado para Estado. E aí nós temos dois grandes diretrizes, vamos dizer assim. Sem falar no presente, é o passivo que a área de saneamento carrega, que é imenso, dos déficits, tá? De anos, 50 anos, 100 anos para trás, certo? De pessoas que estão acostumadas, como que você explica, Montenegro, para uma pessoa que ela tem direito a ter água em qualidade, quantidade, segurança, 24 horas por dia, se ela nasceu, se criou, o pai dela foi nascido assim, o avô tendo água uma vez por semana, de meia-noite às 3 da manhã. Ela vai olhar para você e vai dizer que você está falando e ela está pensando que é um ET que está falando. Então, tem um problema também cultural da sociedade, que precisa. E como que ela sabe que ela tem direito a ter aquilo se ela nunca teve? Se é uma coisa que está na lei e é para inglês ver, vamos dizer assim. Então, esse é um problema aí, passa pelos problemas estruturais da nossa sociedade, que aí, e aí é uma opinião pessoal, né, que vem sendo reconstruído a partir da redemocratização desse país, ali pelos final dos anos 80. Na grande discussão aqui, nós temos lá do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, é um fundo. Como vai ingressar? E todas as discussões que nós ouvimos, saiu uma proposta do saneamento dizendo o seguinte: tudo bem, quem usa o sistema de desenvolvimento urbano também tem que colaborar. Então, as empresas que fabricam pneus de ônibus ou de sei o quê, tem que também colaborar. Então, não é só pegar o dinheiro público, colocar tudo dentro de um fundo, o dinheiro de saneamento, dinheiro de mobilidade, dinheiro e aí vamos distribuir para todo mundo. Tem que ter um recurso também que seja novo para prestar essa informação para a sociedade. Essa foi a única proposta que eu vi inovadora de todo o sistema de funcionamento. Aí nós temos o problema de convivência com os fundos atuais. Né? Como vai conviver um fundo público, gerido por um controle social público, com um fundo de caráter privado, que é o do FAT-FGTS, por exemplo, sem falar nos outros, para restringir o saneamento. Então, nós temos todos esses desafios, aí já são desafios. É evidente que, se você tem uma possibilidade de hierarquização e de um sistema, você tem possibilidade de controles muito mais eficazes, né? Você tem possibilidade de responsabilização muito melhor, direcionada, apontar efetivamente isso e cobrar uma eficiência e eficácia, como está previsto na Lei de Saneamento. Quem trabalha com saneamento sabe que, se você financia um aterro sanitário, né, e esse aterro sanitário não é operado, ele vira um lixão em menos de um ano. Concorda, Montenegro? Se você financia uma estação de tratamento de água e não tem operação, a estação de tratamento de água vira uma caixa de passagem e a água continua sendo fornecida bruta, não potável. Se você financia uma estação de tratamento de esgoto e não tem operação, idem, né? Vira uma caixa de passagem, os equipamentos começam a ficar sucateados, oxidados, você perde o investimento. Se você financia uma estação de tratamento de esgoto e não financia interceptor, a estação de tratamento de esgoto não recebe esgoto para tratar. Nós estamos falando de coisas que nós estamos carecas de ver nesse país acontecer, né? Em Minas Gerais, tem estações de tratamento de esgotos que foram tomadas pelo mato e virou um lote. Você não consegue enxergar a ET, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? Outra coisa, se você financia a expansão de um tratamento, de uma
produção de água, uma cidade que perde 50% da água que produz, né, ela vai continuar a perder 50% da água, ou seja, quantitativamente vai perder mais do que perdia, né? Então é disso que nós estamos falando. Se você financia todo o sistema de água, todo o sistema de esgoto em uma cidade que não cobra tarifa, não é? Esse sistema não vai durar 2 anos. Então é disso que nós estamos falando, né? Não, talvez a Ana cochichou uma coisa aqui comigo que acha que talvez nem precise de investimento em saneamento, mas talvez seja um pouco radical. O que eu sinto é que apenas financiar a infraestrutura na área de saneamento é um tiro no pé, é jogar recurso público fora, né? Desperdiçar. Mas não é isso que nós estamos querendo, né? Não é isso que nós estamos querendo. Então, essa questão é fulcral no PlanSab, né? Quando o PlanSab introduz a ideia das medidas estruturantes, é isso que ele está falando, que não adianta, não é uma política pública adequada você colocar recurso em medidas estruturais, em obra, em infraestrutura apenas, né? Isso necessariamente precisa estar articulado com um modelo de gestão, um modelo de cobrança, um modelo de arrecadação que dê perenidade, né, aos sistemas de saneamento. Aqui tem uma declaração de intenções que o Estado deve ser fortalecido para ter papel ativo nas transformações exigidas pela sociedade. O Estado democrático, o Estado que esteja sob controle de políticas, certo? De forças que tenham interesse nisso. Nós temos, no meu entendimento, um momento onde isso está em uma disputa tremenda, certo? Não só na época das eleições, mas no nosso dia a dia, o debate ideológico e a luta de classe está aí, colocaram o tempo inteiro disputando, certo? E o terrorismo que está sendo feito em torno da questão do equilíbrio das contas públicas agora em véspera de eleição é a comprovação, não é? Mais uma comprovação disso aí. Não é? Eu participei há algum tempo atrás, cerca de 1 ano atrás, de uma resistência a uma proposta de um contrato de 11,7 bilhões de reais de uma PPP para cuidar da varrição à destinação final do lixo do Distrito Federal inteiro com um contrato só. Então, chama a atenção, inclusive, a ousadia da proposta, porque ela incluía serviços que não tinham praticamente necessidade nenhuma de investimento. Varrição, capina, é coisa que você faz com, basicamente, é serviço intensivo em mão de obra, não tem, os equipamentos são pequenininhos, são pouquíssimos, não são investimentos de longo prazo e assim por diante. Isso tudo num contrato só. Aí eu ouvi de um representante da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública que isso é gestão integrada de resíduos sólidos, pegar um contrato só e monopolizar todos os serviços. A proposta feita fora da administração pública, sem consultar o órgão de limpeza pública, que, por sua vez, tinha 4 engenheiros lá que tinham que correr atrás do prejuízo do dia a dia. Então, no meu entendimento, você tem um problema adicional que está envolvido nisso, que é que esses contratos, de fato, não tem quem os prepare direito. As licitações são preparadas com forte influência de quem vai ganhar o contrato, e os órgãos reguladores não têm, em geral, estrutura para enfrentar isso. Na área de resíduos sólidos, há 3 anos atrás, nós fizemos um seminário lá no Ministério do Meio Ambiente, e todas as concessionárias de aterros sanitários do país que compareceram, as maiores, nenhuma delas tinha contrato regulado. Certo? Eram contratos de concessão todos sem regulação. Né? E na área ainda de resíduos sólidos, para terminar, porque aqui nós estamos aqui do lado de Paulínia, onde existe um grande aterro sanitário privado, está se firmando um tipo de oferta de serviço público que não se define como serviço público, que é o aterro sanitário privado, que um grupo privado, onde um grupo privado compra um terreno, monta as instalações, consegue o licenciamento ambiental e põe uma plaquinha, recebe-se resíduos. Aí vai para o Ministério Público e diz, fecha os lixões da região, que nós ajudamos a fechar, e tem aqui uma alternativa.
Então, é um aterro que é regional e que não está sujeito a nenhum tipo de regulação. Os contratos são todos contratos com base na Lei 8666, não tem contrato de concessão, e é uma coisa que fere completamente o planejamento regional. No Rio Grande do Sul, nós temos um aterro desse tipo, está recebendo lift de cerca de 300 municípios. Um aterro. Já, inclusive, recebe o lift de quase toda a região metropolitana, inclusive de Porto Alegre. Então, tem uma estratégia em jogo, realmente, no caso de água e esgoto, de substituição do prestador privado, do prestador público, e no caso do resíduo sólido, de aproveitar-se da ausência, da fragilidade do planejamento municipal. No Rio de Janeiro, uma parte do município do Rio de Janeiro, 40% do território do Rio, que se chama AP5, Área de Planejamento 5, foi feito um contrato de concessão, concessão onerosa, ou seja, que é uma coisa que, teoricamente, vedaria ao concessionário direito a acessos públicos, isso pela lei de saneamento, ou seja, quem faz concessão onerosa não pode receber recursos públicos. A lei de saneamento diz isso, né? E foi feita uma concessão e ganhou a maior empresa hoje privada de saneamento do Brasil, a parceria Foz do Brasil, Águas do Brasil. Eles entraram na P5 e descobriram que tinha um índice de inadimplência muito alto e que eles não iam conseguir recuperar investimento ali. Falaram, poxa, fizemos um mau negócio. Acabaram de receber, esse ano, recursos do FGTS de 640 milhões de reais. Isso, em princípio, está irregular, porque foi uma concessão onerosa, eles pagaram para a prefeitura envelope fechado 80 milhões, e vão receber agora 640 milhões do FGTS, ou seja, é um excelente negócio. Então, assim, a outra questão no Rio de Janeiro, pior do que isso, é que não existe regulação. Ou seja, não tem nenhuma regulação desse contrato. O regulador do Rio de Janeiro é o próprio município, Fundação Rio Águas, onde existe um regulador, uma pessoa, que é o regulador desse contrato. Então, assim, eu acho que tem uma discussão hoje, né, que não é absolutamente ideológica, é a forma como você está abrindo o mercado para o setor privado. E por que abrir o mercado para o setor privado? Se a Prefeitura do Rio receber 640 milhões, ou a própria SEDAI receber 640 milhões, talvez ela tivesse interesse em investir em esgotamento na Barra da Tijuca. Enfim, na Barra da Tijuca não, nessa região que é a Zona Oeste do Rio, que, enfim, é outra área. Mas eu acho que é uma discussão importante. Então, eu acho que pensar a discussão da privatização tem que pensar a capacidade real de regulação que nós temos, o formato de contrato que está sendo feito, a maneira como você está abrindo investimentos para o setor privado, porque, na realidade, o argumento do setor privado para entrar no saneamento é que ele viria aportar recursos, né? Mas, por enquanto, eu não estou vendo aporte de recursos nenhum. O recurso que eles estão usando são os recursos públicos. FGTS é recurso do trabalhador. Então, eu acho que tem uma discussão por aí que a gente precisa enfrentar, né? Enfim. Na área de água e esgoto, é interessante a gente observar as evidências internacionais das concessões, né? E o Brasil tem esse problema, a área de saneamento mais ainda. Olha para dentro, né? Tem uma dificuldade muito grande de aprender com as lições internacionais. Então, tem casos de fracassos rotundos, né, da privatização. Os melhores exemplos são Bolívia e Buenos Aires. A concessão de Buenos Aires foi cancelada pelo Kirchner por descumprimento de contrato e tal. Mas tem vários estudos que apontam, eu não diria que todas as concessões privadas fracassaram e tal, mas apontam algumas tendências. Primeira, não vem recurso, né, privado. Em geral, a privatização de Paris é um exemplo também. Desprivatização de Paris, de várias cidades. Na Inglaterra continua. Porque Paris foi remunicipalizado, né? Algumas cidades alemãs, outras francesas. Então essa é uma evidência. Em geral, sobe a tarifa, recurso privado não vem, o recurso ou vem das próprias tarifas arrecadadas dos consumidores ou de bancos públicos, não é? Exclui, né, em países em desenvolvimento, as populações pobres
continuam excluídas, né? Coloca-se serviço. A gente viu isso no Brasil no século XIX, né? Coloca nas regiões que podem pagar. Os reguladores são capturados, vias de regra, né? Tem um problema que, muitas vezes, quando o concessionário é estrangeiro, ele implementa tecnologias exógenas, depois fica muito difícil assimilar essa tecnologia, se sai o prestador. Muitos casos de corrupção, não necessariamente as empresas são mais eficientes que as públicas. Tem vários estudos que apontam isso. Então, ok, eu disse isso no início, né? Tratar a privatização como uma apolítica, né, de saneamento, a indução pelo governo brasileiro para que isso seja a forma de universalizar, para mim é um grande equívoco. Agora, não quer dizer também proibir, né, restringir totalmente. Se um outro município faz essa opção, ele que arque, né, com as consequências dela. Mas o modelo de contrato francês é um modelo completamente diferente. É um contrato que chama afirmagem, traduzindo para um português, no qual, quer dizer, o investimento é investimento público, o dinheiro é público, né? E o prestador de serviço entra para prestar o serviço, mas o investimento ele não vai aportar recursos para a expansão do sistema. É quase uma terceirização. Ele vai gerenciar aquele sistema. Então, assim, a gestão é privada, mas e o que a expectativa que se tem no Brasil é de que o setor privado venha aportar efetivamente recursos. E eu acho que essa expectativa é uma expectativa completamente equivocada. Isso não vai acontecer. Então, pelo menos é um pouco essa a discussão, entendeu? De que o governo não tem uma política de incentivo, pelo menos que eu saiba, em que se denote esse tipo de estratégia. Isso é uma decisão, o BNDES financia, como financia também o órgão, né, o órgão público, então está aberto. Isso é uma decisão, como você mesmo pontuou, da sociedade local, né, ou Estado, ou município. Também a ausência do sistema, ele ocasiona esse tipo e mesmo que tivesse o sistema, acredito que haveria essa possibilidade. A professora Ana Brito tocou em alguns aspectos que eu acho que são salvaguardas, aliados com a regulação, que tem todos esses problemas que foram listados aqui, que ver bem direitinho o que está escrito nos contratos, nas metas, nas obrigações, nos valores a serem investidos. Aí sim, eu acho que tem uma certa salvaguarda nesse processo. Agora, você simplesmente ser a favor ou contra a privatização, ou a PPP, né, como se fosse o caso, tendo em vista algum dispositivo que deu certo ou não deu certo, eu acho que a gente precisa ter mais um posicionamento. Já se conhece todas essas observações que foram feitas e já se sabe de antemão. Então, não custa nada ter cuidado no contrato, na realização do contrato, na formalização, no processo de formalização e na pactuação que vai ser feita. É evidente que precisa de um governo forte, não só o regulador, como o fiscalizador. E isso, para mim, é claro. Então, acho que o setor tem que se organizar para que tenha isso. Enquanto nós tivermos problemas com regulação, como o Montenegro relatou há pouco, eu acho que a gente vai ficar com muitos problemas de acompanhamento, quer seja PPP, quer não seja PPP, quer seja companhia estadual, quer seja autarquia municipal, etc. Qualquer um, né? Não vai ser pelo simples fato de ser um ou outro. É evidente que quando você tem uma companhia que está um prestador de serviço privado, ele vai ter os objetivos dele, e dentre deles, com certeza, vai ser o de ter lucratividade com aquela ação. É evidente, é a natureza dele. Então, conhecendo da natureza, nós temos que prover o Estado ou o município de instrumentos que sejam que possam atenuar isso para as diretrizes que estão na lei. Acho que tem uma questão do time aí que é importante, né? Quer dizer, assim, olhando
aparece aí pela imprensa, né? Acompanhando um pouco pela imprensa, vocês devem conhecer melhor que eu. Né? Mas eu percebo assim que grande parte de grandes grupos empresariais estão se posicionando fortemente para investir em saneamento, né? Provavelmente com essa lógica de buscar sempre filé mignon, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo em que você tem um aumento do interesse privado de grandes grupos, né, muito articulados, vamos dizer assim, né, para pegar captação externa e fazer pressão junto ao governo, etc. e tal, né, com essa necessidade de ter um aumento do controle do Estado, né, de uma política pública mais transparente, né, para justamente se contrapor a esse interesse privado mais forte. Né? Eu não acho que o fato de ser privado necessariamente seja ruim, tá certo? É ruim se você não tiver controle público, né? Agora, a questão do time me preocupa um pouco, porque a coisa vamos dizer assim, da política pública avança mais lentamente e o interesse privado já está muito articulado, não só na questão do saneamento, mas me parece que também em outras questões aí, na linha aí de investir também na área de resíduos sólidos, né? A questão do planejamento de maneira mais geral, né? Quer dizer, é lógico que tem a questão aí da forma como, né, os vários, vamos dizer assim, eixos de desenvolvimento social e econômico estão articulados com a questão do investimento, que o Braulio colocou, que é a questão mais macro, e como isso também é uma oportunidade, do nosso ponto de vista, para, de uma certa maneira, ser um eixo de desenvolvimento produtivo e de conhecimento tecnológico e inovativo, né? É lógico que isso é muito mais forte em algumas cadeias, né, onde o controle, vamos dizer assim, da demanda e da oferta vamos dizer assim, é menos sujeito a esse conjunto de problemas que a gente tem no saneamento, né? É o caso da cadeia de petróleo, complexo da saúde, né, complexo da defesa. Né? Mas mesmo em setores onde é muito mais difícil trazer essa discussão, né, da inovação, da produção com conteúdo tecnológico nacional, né, eu acho que também merece ser articulado. Né? No caso do saneamento, eu acho que tem algumas linhas, obviamente que não é, vamos dizer assim, somente, né, para atender a população mais carente, talvez para serviços um pouco mais especializados, mas eu acho que é possível pensar em mecanismos, sistemas, né, para melhorar, por exemplo, a redução de perdas. Né? Que não é só uma questão do serviço de saneamento, mas envolve conhecimento técnico, conhecimento tecnológico que pode ser incorporado e poderia, vamos dizer assim, abrir uma linha, né, de planejamento de longo prazo. Eu sei que isso é muito pequeno perto dos problemas do próprio saneamento, tá certo? Mas isso é uma questão importante.